Eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas. Eu achei muito interessante a meditação dessa semana, que fala sobre o quê? Autoimagem. Então, já que essa meditação fala sobre autoimagem, vamos falar um pouquinho sobre aparência. É isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre aparência, né? Tem alguns que mudaram a aparência, tem outros que estão mudando, tem outros que estão mudando a aparência de outros. Aparência é um negócio interessante, mas não é tudo. Diga assim: aparência não é tudo. Amém. Abra aí em Mateus 22, quem quiser, né? Quem quiser acompanhar na sua Bíblia. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Vou ler aqui na minha versão, se quiser acompanhe. Diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Essa semana esse texto, não é sobre isso que a gente vai falar, mas esse texto ficou o tempo todo ecoando na minha mente. Ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então eu queria fazer uma pergunta para você essa noite, não precisa responder, só pensa. Como está a sua vida de oração? Como está a oração na sua vida? Só pensa. Então, eles são expressivos, né? A gente fala, o cara já mostra aquela expressão de que está muito bom ou que está péssimo, né? O que isso tem a ver? É interessante que esse texto, apesar de não ser uma ordem, digamos assim, é um mandamento, todo mandamento é ordem, mas ele diz: ame. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Ah, tá, lá fora, né? Rapaz, é que meu ouvido é apurado. Minha visão também. Então diz assim: ame. Ou seja, Deus ele está nos dando um mandamento. Não é uma opção. E quando eu fico pensando sobre isso, ele ainda fala a forma que a gente tem que amar. De todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Será, pensa comigo, que realmente nós entendemos por que nós precisamos amar a Deus dessa forma? Será que de verdade, na prática, não estou falando de teoria, a gente consegue compreender, a gente consegue entender por que nós precisamos amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento? Então pense sobre isso. Primeiro de tudo, a Bíblia é muito clara, eu acho isso maravilhoso quando ela diz que nós não somos indivíduo de Cristo. Ela diz que nós somos corpo de Cristo. Ou seja, nós estamos ligados a outros. Um corpo ele é formado por muitos membros. Um membro só não faz um corpo. Só que o motivo principal é que nós literalmente dependemos de Deus. Nós literalmente precisamos de Deus. Sem Ele, nós não existimos. Sem Ele, não estaríamos aqui. Sem Ele, não teríamos vontades, não teríamos desejos, não teríamos projetos, não teríamos vida. E às vezes a gente inverte isso. A gente começa a buscar a Deus para conseguir algo, a gente começa a buscar a Deus para provar algo para Ele, para alguém, para nós mesmos. Mas a verdade é que nós precisamos amar a Deus, nós precisamos buscar a Deus dessa forma, porque sem Ele não existimos. Nós dependemos dEle. Só que eu tenho visto uma geração, com todo respeito a você, espero que você não faça parte dela, de pessoas autossuficientes. Pessoas que acreditam que existem sozinhas, independente de Deus.
que é autossuficiência? É uma pessoa que sobrevive sozinha. Não depende de nada, não depende de ninguém. E aí começa o problema, porque só tem um ser que é autossuficiente. É Deus. Diga assim, somente Deus é autossuficiente. Todos nós precisamos, dependemos de algo e de alguém. Mas nós estamos numa geração que acredita isso. Mas como essa geração acredita nisso? Vivendo a sua vida independente de Deus. E com todo respeito a você, uma das principais formas que a gente mostra que a gente vive independente de Deus é quando a gente vive sem relacionamento com Ele. E uma das maiores formas de expressar o nosso amor por Deus é através da oração. Uma vez eu falei isso aqui, eu nunca esqueci. Orar é tão importante quanto ler a palavra, quanto meditar na palavra. A diferença é que quando nós lemos a palavra, nós lemos acerca dele, ouvimos acerca dele. Quando nós oramos, nós falamos com ele e nós ouvimos dele diretamente. É como se, ao invés de você estar lendo o livro de um autor, você estivesse conversando diretamente com ele. Isso é oração. Mas muitas pessoas têm muita facilidade para ler, mas muita dificuldade para orar. Eu sei que aqui não existe pessoas assim, não tem ninguém aqui com essa dificuldade, né? Mas eu reitero minha pergunta: como está a sua vida de oração? A gente vai ter, por exemplo, uma vigília aqui terça-feira, uma ótima oportunidade a gente orar mais. Mas nós somos, né? Eu estou deixando de ser, mas vocês são jovens, né? Bastante jovens. E o jovem gosta de movimento, né? O jovem gosta de coisas diferentes. Monotonia não tem lugar, não tem espaço na vida de vocês, né? Então, se de repente a vigília aqui fosse a vigília como era no passado, ó, como é que era a vigília no passado? Pensa aí. Chegar aqui, não é não, Lucas? Joelho no chão, não tem música, não tem banda, todo mundo aqui reunido, só orando. Rapaz, a maioria ia pedir para sair. Não ia chegar até o fim da vigília. Graças a Deus que Deus nos dá mecanismos interessantes para nos estimular, né, na nossa vida de oração. Então, aí vai uma outra pergunta. Como é que está a sua vida de adoração? E aí, adoração não é música. Adoração é estilo de vida, é relacionamento com Deus. Mas, para embalar a tua adoração, o que você está ouvindo durante a semana? No carro? Quando está comendo algo, né? O que está rolando na tua playlist? Se é que está rolando? E o que está rolando, o que você está ouvindo, está te embalando, está te estimulando a orar? Ou a outras coisas? Será que chamasse um aqui, vamos fazer a noite dos talentos. Aí chamam aqui, dá um microfone. Aí o camarada vai na hora puxar a melodia, aí se confunde, aí fácil, extremamente fácil. Aí vai sair esse louvor, ao invés de sair outro, né? Você conhece o louvor, não conhece? Ah, interessante. Foi quase um coro depois, fiquei até esperando a coral em seguida. As brincadeiras à parte, como está a sua vida? Como estão os principais fundamentos da sua vida? Porque a sua oração, quando eu digo a sua oração, os seus momentos de intimidade, de relacionamento com Deus através da oração, é que vão fazer a diferença na sua vida. Sem querer ofender, tá? Vocês. Mas é muito fácil perceber quando a adoração está saindo da nossa vida. Quando eu digo adoração, nesse sentimento, nesse quesito
de adorar a Deus com música, de adorar a Deus durante a semana, os teus momentos, sabe? É muito fácil perceber. Quando a gente está fazendo algo corriqueiramente na nossa vida, naturalmente, quando a gente faz esse grande ajuntamento, porque culto é grande ajuntamento de pessoas, o negócio vai engrenando, sabe? A coisa vai crescente. O camarada já sai ali do carro com a playlist, já continua seguindo aqui. Quando chega aqui, não quer nem sentar, ele já fica já na expectativa. Mas quando isso não está acontecendo, aí o camarada já vai chegando assim, ó, qualquer semelhança não é mera coincidência. Já vai chegando assim. Aí senta. Aí o pessoal ali, né? Aquele pessoal que fica ali em cima, né? Pede para levantar, que vai começar a adoração. Aí tem aquela expressão assim, né, de louvor. Aí você já pediu há 5 minutos atrás, mas aí 5 minutos depois, isso não acontece aqui. Não acontece. Como está a sua vida? Será que você tem começado a fazer parte dessa geração que eu falei que acha que é autossuficiente? Que faz de Deus o gênio da lâmpada, né? Quando existe alguma dificuldade, quando está com algum desejo, aí já esfola a mão na Bíblia, começa a esfregar, né? Achando que ele vai se manifestar, e dizer, Deus, eu preciso disso, disso e disso. E quanto mais rápido o Senhor fizer, melhor. Porque eu não estou com pressa. Não dá para demorar, não. Só para você pensar. Só para você meditar nisso. Tem uma frase que diz que atitudes radicais geram resultados sobrenaturais. Repita isso. Atitudes radicais geram resultados sobrenaturais. Sabe o que é sobrenatural? É tudo aquilo que vai além do natural. Tudo aquilo que vai além apenas da nossa concepção humana. E principalmente aquilo que vai além daquilo que eu posso. Daquilo que eu consigo fazer. Se você quer colher algo diferente na sua vida, se você quer ir além, com todo respeito a você, da mesmice, da mediocridade, da banalidade, você precisa ter atitudes radicais. Com o que você precisa ser radical? Com o seu tempo, com o pecado, com o comodismo, com a procrastinação. O que é procrastinação? Acho que todo mundo sabe, porque todo mundo fez assim, né? Mas falar... O que é procrastinação? Alguém aí? Falando. Protelar tudo, alguém falou adiar tudo, deixar tudo para depois. O que você está deixando para depois na sua vida? O que precisava ser visto imediatamente, mas você está deixando. E talvez isso aí também já te deixou, de tanto que você deixou. Sabe uma coisa que talvez você esteja agindo assim? Para você se escandalizar mesmo. Deus. Talvez seja o que você esteja mais deixando para depois. Talvez seja o que você esteja mais procrastinando. Adiando. Não, não é verdade, né? Eu vejo as expressões de vocês, eu vejo que não é verdade. São só suposições. Amém, que bom. Fico feliz em saber. Mas caso fosse verdade, atitudes radicais. O que você vai mudar radicalmente na sua vida?
que você vai decidir ser radical? Porque senão, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Tem um texto aqui, eu queria que você abrisse comigo. 1 Samuel 16, 7. Esse texto estava na meditação dessa semana. Primeira Samuel 16, 7. Diz assim, esse é o episódio de quando Deus manda o profeta Samuel ungir o próximo rei depois de Saul, que no caso seria Davi. 1 Samuel 16, 7 diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Deus está dizendo aqui que nós enxergamos a aparência, mas Ele enxerga o que está dentro de nós, o que está no coração. Se você for procurar o significado de aparência, diz aspecto exterior, e eu gosto dessas duas últimas palavras usadas para aparência: ilusão e engano. Aparência. Será que a sua aparência condiz como você está realmente de fato, de verdade? Se tivesse aqui uma microcâmera, né, para colocar e não para enxergar seus órgãos internos, mas sua alma, né, conseguisse enxergar como realmente você está por dentro. Será que o que está por dentro ia condizer com o que está por fora? E eu quero te falar uma coisa: chega de viver de aparência. Eu acho muito legal quando a gente está no trabalho de conversar, de aconselhamento, quando chega aquela pessoa assim diante de você e fala assim: pastor, o negócio é o seguinte, está tudo errado, estou mal, está isso, está aquilo, show. Mas é muito interessante quando chega aquela pessoa, né, isso não acontece aqui também. Que ela que marcou o aconselhamento, tem alguns casos que a gente que marca, né, chama, mas ela que marcou, aí ela senta, aí você fala: oi, tudo bem? Por que você veio? Então, estava até pensando aqui por que eu vim, né? Porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Falei: é mesmo? Legal. Então já dá pra gente, né, encerrar por aqui, então, né? Vamos fazer só uma oração rápida e vai cada um pro seu lugar. Às vezes nós estamos assim. Sabemos que algo não está de acordo, algo não está como deveria, mas a gente não reconhece, a gente não admite. E enquanto não houver reconhecimento, enquanto a gente não admitir, não vai haver mudança. É como uma doença física. Se eu não enxergo os sintomas, eu não consigo descobrir a causa e eu não vou ter um tratamento. E se eu não tiver um tratamento, não vai haver o quê? Cura. E o desejo de Deus é que cada um de nós seja curado, literalmente, das suas mazelas, das suas dificuldades e vá além da aparência. Às vezes estamos lindos por fora, mas a nossa alma está doente. E só tem um jeito de encontrar o caminho da cura da nossa alma. É revelar o que está na nossa alma. Mas não necessariamente para ninguém, mas para alguém que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Por isso Ele é o Senhor, porque Ele venceu e conquistou todas as coisas, inclusive a morte. Queria que você abrisse, você que está comigo, quiser abrir, último livro da Bíblia, Apocalipse. Inclusive está tendo aí o CENIB de Apocalipse.
Livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, a partir do primeiro versículo ali. Apocalipse 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele continua dizendo: Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Esse texto ele fala de inúmeras coisas, mas vamos ater no principal. Tem fama de vivo, mas está morto. E é um alerta, porque ele diz: Eu virei a vocês, Jesus, como ladrão, mas vocês não vão me reconhecer. Vocês não vão estar aptos a estar comigo. Sabe por que a gente está falando isso? Porque tem vários dias que eu tenho visto pessoas que têm fama de vivas, mas estão mortas. Não na sua aparência. Sua aparência está ótima, mas estão mortos. E esse texto aqui diz que esteja atento, fortaleça o que resta. Vira para alguém do seu lado e diga assim: fortaleça o que resta. Sabe o que resta? O quanto resta de Deus em você? O quanto resta da presença, da comunhão, da verdade de Deus em você? Porque é isso que vai te fazer sair dessa situação. Vamos continuar aqui nesse livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 15. Só seguir um pouquinho, uma outra carta, outra igreja. Só que antes de ler, diga assim: eu sou igreja. Sabe por quê? Porque todas essas cartas são para nós. Todas essas cartas são para cada um de nós. Porque eu sou igreja, você é igreja. Diz assim: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. No 15 diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ele continua dizendo: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. O que é ser diligente? O que é ser diligente? Tem dois significados para essa palavra: responsabilidade e rapidez. Faça logo. Ou seja, não procrastine. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. E o versículo 22 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então vira para alguém mais uma vez e diga assim: ouça.
Esse texto começa dizendo: conheço as suas obras. Entenda uma coisa, Deus conhece cada um de nós. Deus vai além da aparência. Deus sabe como cada um de nós está vivendo. Deus sabe como cada um de nós está sendo aqui e fora daqui, em casa, no trabalho, na família. Dá para se esconder de muitas pessoas, mas não dá para se esconder de Deus. E ele continua dizendo: olha, sei que não é frio nem quente. Mas porque você é o quê? Morno. Estou a ponto de quê? Vomitá-lo da minha boca. Ou seja, tirá-lo da minha presença. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas que realmente não são frias nem quentes. Não aproveitam o melhor de nenhum mundo. Estão aqui, mas não vivenciam todo o melhor que Deus tem para oferecer aqui. Mas também não aproveitam todos os prazeres que o mundo tem à disposição. E eu não quero que ninguém vá para lá. Só que você está no meio entre dois mundos, dois universos totalmente incompatíveis, totalmente contrários. Aproveita um pouco de cada um. E por aproveitar um pouco de cada um, não sai da realidade que você se encontra. E sabe por que nós estamos falando isso aqui? Porque Deus quer que você mude. Porque Deus quer que você se arrependa. Quando ele fala aqui, ele diz assim: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Sabe o que é estar nu? Deus vê além da aparência, já está visto. Dá para ver como você é, como você está, mas você acha que ninguém está vendo. E ele continua dizendo: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Todos esses itens você só vai encontrar num único lugar: em Deus. Diga assim: em Deus. Cobrir a nudez fala de santidade. Colírio nos olhos fala de discernimento espiritual, para você poder enxergar como as coisas são de fato. E tudo isso a gente só encontra em Deus, através do Espírito Santo, que age na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós que estamos aqui. Mas sabe como que a gente fica? A gente está em Deus muitas vezes como se, preste atenção nisso, como se você ganhasse um vale de uma loja que tem inúmeras riquezas, inúmeras coisas, você pudesse chegar lá e pegar o que você quiser. Está liberado, né? Estava vendo um programa no outro dia lá que estava dando um vale lá de 10 mil reais para chegar numa loja e pegar tudo que quisesse até aquele valor. Com Deus não tem limite. Mas você entra na loja, Deus não é uma loja, tá? Só uma comparação, não vamos menosprezar Deus. E aí você entra lá, tem tudo à sua disposição, mas você não pega quase nada. Quando pega? Aí tem muito mais para pegar, aí você pega algumas coisas, se contenta com aquilo. Ah, já tá bom. De repente você caminhou nesse exemplo que eu estou dando, na primeira prateleira, tem uma Smart TV lá de 40, aí você pega, opa, mas andando mais algumas fileiras teriam a 4K, 52. Tem gente até vibrando ali, sonhando com isso. E aí você para naquela. Muitos, nessa analogia simples e até pobre, porque Deus não dá para comparar dessa forma.
estão agindo assim. Tem muito mais para alcançar, tem muito mais para receber, mas estão se contentando com apenas algumas coisas. Enquanto Deus quer te dar tudo. Se você quiser, abra em João 10 comigo. João 10. Capítulo 10. Versículo 9 e 10. João 10, versículos 9 e 10 diz assim: Eu sou a porta, quem entra por mim, Jesus falando, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou em outras versões, ficará em segurança. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Pode falar, gente. Ninguém tem medo não, né? Diabo, Satanás, pode falar. Mas no final ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou em outras versões, em abundância, ricamente. Jesus, ele veio, ele conquistou a vida para cada um de nós, para que nós tenhamos vida. E o verdadeiro significado de vida abundante, vida plena, é vida de verdade. E alguns não estão vivendo uma vida de verdade. Estão vivendo uma vida aquém do que poderiam. E sabe qual é a triste notícia que eu quero te dar essa noite? Só depende de você viver essa vida abundante. Você precisa se livrar de tudo que te impede para viver essa vida. E talvez a primeira coisa que você precise é a mentalidade que você tem desenvolvido. Como eu comecei no início dessa mensagem, uma mentalidade autossuficiente. Em que você vive a sua vida totalmente separado de Deus. Quando eu digo separado, é sem relacionamento. Porque vida com Deus não é vir apenas aos cultos, no GA. Vida com Deus não é se um dia isso aconteceu com você, você chegou aqui, ouviu uma mensagem, atendeu um apelo, veio aqui à frente, ou então no seu lugar, levantou a mão e disse: Senhor, eu quero. A partir de hoje o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Salvador. Mas parou ali. E entenda uma coisa. Qual a diferença entre culto e missa? Com todo respeito, se tem alguém aqui de outra denominação, ou se estava até outro momento. Qual a diferença entre culto e missa? Pode falar, Jefferson. Missa é para morto e culto é para vivo. Missa, ainda que de uma forma sem essa analogia, mas celebra a morte. Culto celebra a vida. Sabe por que a gente está falando sobre isso? Porque, com todo respeito, você pode ter deixado de ir na missa, mas ainda não aprendeu a cultuar. Nós estamos falando de uma celebração apenas, de um dogma religioso. Estamos falando da forma que você encara as coisas, da forma que você se relaciona com as coisas. E com todo carinho e respeito, se você se sentiu ofendido por isso, sabe qual é o único propósito? Que você se indigne. Porque a indignação faz com que a gente mude. Sabe o que é ira? O que é ira? O que é ira?
O que é ira? Ira. Ninguém sabe? Alguém aqui já se irou por alguma coisa? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. O que é irar? Irar é um sentimento de indignação, de revolta, de raiva em relação a alguma coisa. Sabe uma coisa que talvez você precise se irar? Talvez por algumas coisas como estão na sua vida. Porque enquanto você não se irar e não se mostrar indignado, isso não vai mudar. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Quando que eu peco? Quando eu dou vazão à ira do jeito errado. Eu queria abrir um último texto com você. Está lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Vamos ler só alguns versículos, por causa do tempo. Diz assim, Hebreus 10, 32. Na minha versão diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Continua dizendo assim: alguns muitas vezes foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vamos pular. 35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que tipo de pessoa vocês são? Dos que retrocedem ou do que creem e continuam seguindo na direção que Deus tem para vocês? Vamos ficar de pé, por favor? Pensa comigo uma coisa. Feche teus olhos aí um pouquinho. Pensa qual é a área da sua vida, ou quais são as áreas da sua vida em que você tem retrocedido. Para ser mais específico, para você mais específico, pensa em algumas áreas da sua vida não que você tem retrocedido, mas que você não tem avançado. Porque às vezes a principal maneira de eu retroceder é não avançar. Porque eu fico parado, eu fico paralisado no lugar. E o principal lugar que nós precisamos avançar é no nosso lugar de comunhão com Deus. É o nosso lugar de relacionamento com Deus. Nós podemos avançar em todas as áreas da nossa vida. Mas se não estamos avançando nessa área, nesse lugar, na verdade nós não avançamos para lugar nenhum. Então eu queria que você pensasse nisso. Feche teus olhos, a gente pede para fechar os olhos, é só para você não dispersar, distrair, não ficar tentado a olhar para ninguém, para você poder olhar para dentro de si. Qual é a área da sua vida que estava avançando vertiginosamente e de repente parou, paralisou?
E pensa especificamente na sua área, na sua vida de relacionamento com Deus. Como que está essa área? Como está? Voltamos para a pergunta do início. Como está a sua vida de oração? Como tem sido suas semanas, seus dias? Pensa numa coisa, os seus dias vão se transformar em semanas, as suas semanas em meses, seus meses em anos e os seus anos numa vida inteira. Pense nisso durante essa canção. E se ela realmente expressar um desejo do seu coração, cante junto com cada um de nós. Feche os teus olhos. Você, com a mesma sinceridade, nós iniciamos o nosso momento de oração. Pense. Quais são as áreas da sua vida que os céus precisam se abrir? Que o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça, alegria no Espírito Santo, possa invadir o seu coração, possa invadir a sua vida, tirar da aparência, sair da esfera da mornidão e haver vida de verdade. A gente vai estar encerrando essa reunião de hoje, mas eu quero que realmente, meu desejo, eu creio que é o desejo do coração de Deus, é que você possa sair daqui pensando e disposto a permitir que haja mais vida na sua vida. E não estar desconectado da videira, porque nós fomos enxertados. E quanto mais relacionamento com Deus, mais vida. E precisa haver vida de verdade. Pense sobre isso. Ore sobre isso. E olha para alguém do seu lado aí. Você libera uma palavra profética para ela aí. A palavra profética tem muito tempo que eu não libero aqui, mas eu vou voltar a liberar. Vira para a pessoa do seu lado e libera essa palavra profética assim, com muito carinho. Diga assim: mude. Mude a sua vida. Mude as suas atitudes. Mude as suas ações. Mude a realidade ao seu redor com a sua mudança. Mude. Bem? Queria pedir um favor aqui para vocês. Gui vai me ajudar aqui. Queria chamar todo mundo aqui pro meio. A gente fazer uma foto aqui. E a gente tem um propósito com essa foto. Vem todo mundo aqui para esse meio aí. Sai de trás das cadeiras aí. Fica todo mundo aí. Vamos orar então. Vamos encerrar essa reunião de hoje. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa reunião, por esse tempo de culto ao Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, guardados e protegidos por Ti. Que possamos experimentar a Tua contínua bondade e graça sobre nós. Que a Tua luz guie os nossos passos, os nossos caminhos. E que continuemos enxergando sempre a verdade e a direção que precisamos seguir. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém?